Olá, eu sou Roberta Gomes e estou muito feliz de poder compartilhar com você essa obra que tanto impactou a minha vida. Tivemos a liberação e agora vamos ler os 14 capítulos que o livro O Doador de Sonhos, um roteiro para uma vida extraordinária nos traz. Autor Bruce Wilkinson, autor de A Oração de Jabes. Editora Mundo Cristão, São Paulo. Capítulo 1. Como um abraça seu grande sonho. Não faz muito tempo, em um lugar não muito distante, um Zé Ninguém chamado Comum vivia na terra do familiar. Todos os dias eram bem iguais para Comum. De manhã, ele levantava e ia para o seu trabalho usual. Depois do expediente, repetia quase sempre o mesmo jantar que havia comido na noite anterior. Ele então se sentava em sua cadeira reclinável e assistia à caixa que hipnotizava a maioria dos Zé Ninguéms, quase todas as noites. Às vezes, melhor amigo aparecia para ficar com Comum em frente à caixa. De vez em quando, Comum ia à casa de seus pais e eles assistiam à caixa juntos. Quase sempre, nada de novo acontecia em familiar. Nada que não tivesse acontecido antes. Comum acreditava que era feliz. Achava que as rotinas eram confiáveis. Misturava-se à multidão e, na maioria das vezes, desejava somente o que tinha. Até que um dia, Comum percebeu um pequeno, desconfortável sentimento de que algo grande faltava em sua vida. Ou talvez o sentimento era de que estava sentindo falta de algo grande. Ele não tinha certeza. O pequeno sentimento cresceu. E muito embora os Zé Ninguéms, em familiar, de modo geral, não esperassem pelo inesperado, Comum começou a desejar isto. O tempo passou. Então, certa manhã, Comum acordou com estas palavras ecoando em sua mente. Aquilo de que sente falta, você já possui. Seria possível? Comum olhou por todo o canto e então descobriu que em uma pequenina esquina do seu coração havia um grande sonho. O grande sonho lhe dizia que ele, um Zé Ninguém, havia sido feito por um alguém e estava destinado a realizar grandes coisas. Saltando da cama, Comum descobriu mais uma coisa. Uma longa pena branca pousando no parapeito de sua janela. De onde ela havia vindo? O que significava? Com um gesto inesperado de entusiasmo, Comum decidiu que havia sido visitado pelo doador de sonhos. Comum havia ouvido boatos de vários Zé Ninguém em familiar que estavam despertando para um grande sonho. Mas nunca imaginava que isso poderia acontecer com ele. Ele correu para se vestir, com seu grande sonho pulsando forte no seu peito. Ele mal podia esperar para chegar ao seu trabalho usual e contar as notícias ao melhor amigo. Mas em seu caminho para o trabalho, Comum se deu conta de que tinha um problema. Seu grande sonho era muito grande para um Zé Ninguém como ele. Se contasse para todo mundo, ficaria constrangido. Até o melhor amigo provavelmente riria. De outro lado, Comum estava muito empolgado por guardar seu sonho consigo. Assim que viu o melhor amigo, desandou a contar as novas. O doador de sonhos deu-me um grande sonho. Eu fui criado para ser alguém e destinado para realizar grandes coisas. Melhor amigo olhou surpreso, mas não riu. Isso é muito grande, disse ele. Mas se eu fosse você, não falaria muito sobre esse seu sonho. Zés Ninguém, por aqui, podem vê-lo como um bobo. Comum não queria ser chamado de bobo. Assim, depois disso, guardou para si seu grande sonho. Dia após dia, Comum aparecia em seu trabalho usual, mas enquanto trabalhava, ficava pensando em seu sonho. Pensava em como seria maravilhoso fazer o que amava, em vez de somente sonhar com isso. O anseio de Comum por seu grande sonho crescia mais e mais, até que ele finalmente percebeu que nunca seria feliz a menos que pudesse persegui-lo. Por que doador de sonhos não o tornaria possível? Se doador de sonhos não o fizesse, como Comum poderia ir embora de familiar? Ele tinha contas e despesas, tinha obrigações regulares. Muitos Zé Ninguéms contavam com ele para muitas coisas. Comum se sentia completamente travado. O tempo passava e nada mudava. Ele começou a odiar o seu trabalho usual. Não nasci para fazer isso, ele dizia para si mesmo.
E eu sei disso. Depois de certo tempo, começou a ficar preocupado de que não houvesse recebido o seu grande sonho. Afinal, talvez tudo fosse fruto de sua imaginação. E começou a se entristecer. Uma noite, depois do expediente, Comum foi para a casa de seus pais assistir à caixa. Mas a caixa deles estava quebrada, de modo que a casa estava muito silenciosa. Ainda mais silenciosa porque sua mãe havia saído para fazer compras no supermercado de familiar. No silêncio, Comum começou a pensar novamente em seu sonho. Olhou para seu pai, sentado em sua cadeira reclinável com os olhos fixos em uma página da Gazeta do Zé Ninguém. Talvez ele pudesse ajudar. Pai, disse Comum, estou cada dia mais triste. Não gosto mais do meu trabalho usual. Na verdade, acho que eu o odeio. O pai levantou os olhos. Isso é terrível, ele disse. O que aconteceu? Antes que pudesse se conter, Comum começou a falar sobre o doador de sonhos e de seu grande sonho. Fui criado para ser alguém e realizar grandes coisas, ele disse. E então contou ao seu pai o nome de seu sonho. Enquanto falava, sua voz tremia. Ele tinha certeza de que seu pai riria dele ou o chamaria de bobo. Mas seu pai não fez isso. Não estou surpresa em ouvir você dizer essas coisas, ele disse. Não está? Disse Comum. Não, seu pai respondeu. Você sempre teve esse sonho. Desde pequeno, não lembra? Você costumava construir esses mesmos sonhos com paus e barro em frente a essa mesma casa. Então Comum lembrou-se. Ele sempre tivera esse sonho. Sempre fora o que ele queria fazer e o que sempre pensara que seria bom fazer. Seus olhos encheram de lágrimas. Pai, ele disse, acho que nasci para fazer isso. Comum e seu pai sentaram-se juntos em silêncio. Seu pai parecia se lembrar de alguma coisa também. Depois de um tempo, ele perguntou. Quando você acordou do seu grande sonho, filho, por acaso aconteceu de encontrar uma pena? Comum ficou chocado. Como você sabe? Ele perguntou. Há muito tempo, também despertei de um sonho, seu pai disse. E ele veio com uma longa pena branca. Foi um sonho maravilhoso. Deixei a pena no parapeito de minha janela enquanto esperava por uma oportunidade de persegui-lo. Esperei por muito tempo, mas ele nunca me pareceu possível. Um dia, notei que a pena havia virado pó. De todas as palavras tristes que Comum havia ouvido, essa fora a mais triste de todas. Antes de Comum ir embora naquela noite, seu pai o abraçou. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, filho. Ele disse, você não tem de ser um Zé Ninguém para sempre. Você pode ser um sonhador. Quando Comum chegou em casa, foi direto para a janela e apanhou a longa pena branca, virando-a cuidadosamente em suas mãos. Pensou em seu pai e no sonho que ele havia deixado para trás. E então teve uma surpreendente ideia. Seria possível que o doador de sonhos tivesse dado a todos os Zé-Ninguéns um sonho, mas que somente alguns o abraçassem? E que quase nenhum o perseguisse? Quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que era verdade. De uma coisa, Comum tinha certeza. Ele não queria repetir o erro do seu pai. Não desperdiçaria outro dia pensando que o seu sonho parecesse possível. Ele encontraria um modo de persegui-lo. O tempo passou. Comum trabalhou duro em seu plano de começar seu sonho. Fez escolhas difíceis, promoveu mudanças duras. Chegou mesmo a fazer grandes sacrifícios. Finalmente, em uma manhã, estava pronto. Comum foi até seu trabalho usual, com seu sonho pulsando forte em seu peito. Assim que viu o melhor amigo, desandou a contar as novas. Lembra aquele grande sonho sobre o qual eu lhe contei? Decidi persegui-lo. Melhor amigo olhou preocupado. Você sabe tão bem quanto eu que os Zé-Ninguéns que correm atrás de seus sonhos vão embora de familiar, ele disse. Eles partem como bobos para o desconhecido em busca de um lugar onde... Sim, eu sei, Comum interrompeu. E mal posso esperar para começar. Mas Comum, essa jornada é uma coisa qualquer, um pouco razoável ou segura. Por que ir embora de familiar? Aqui é tão confortável... E, além disso, você sempre viveu aqui. Pensei em tudo isso.
Em tudo isso também, disse Comum. Mas meu grande sonho é muito importante e demasiado maravilhoso para ser esquecido. Melhor amigo balançou a cabeça. Então você vai tornar-se um sonhador? Eu sou um sonhador, respondeu o Comum. Hoje vou dizer ao meu chefe que eu estou deixando o meu trabalho usual. Amanhã começarei minha jornada. Olha, melhor amigo, acrescentou o Comum com entusiasmo, você pode ficar com a minha cadeira reclinável e minha caixa. E assim, Comum foi embora cantarolando uma melodia que nunca havia escutado antes. Na noite anterior à sua partida de familiar, Comum decidiu usar a longa pena branca para ajudá-lo a lembrar a verdade. Apanhou um caderno e escreveu Meu Diário de Sonho na capa. Mergulhou a ponta da pena em uma tinta e escreveu a primeira página. Primeiro ponto. O doador de sonhos me deu um grande sonho antes de eu haver nascido. Finalmente acordei para isto. Ponto 2. Meu sonho é o que eu faço melhor e o que mais gosto de fazer. Como pude ficar sem ele por tanto tempo? Ponto 3. Tive de fazer grandes mudanças e sacrifícios para perseguir meu sonho, mas vai valer a pena. Ponto 4. Fico triste por pensar em tantos Zé Ninguéms que estão perdendo algo tão grandioso. E chegamos ao fim desse capítulo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Clique no ícone para o próximo capítulo.